por Deus e segundo ao nosso pastor que tem confiado naquilo que ele tem nos ensinado através do Espírito Santo. E é sempre um motivo de grande alegria falar do amor de Deus e daquilo que ele fez e faz em nossas vidas. Tinha eu uma ministração pronta para trazer, estava confiante que ia pregar ela, mas de domingo para cá Deus quis que eu falasse outras coisas. E como eu sempre gosto de frisar e dizer, não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade dele. E eu creio que Deus vai falar conosco essa noite. Espero poder traduzir tudo aquilo que ele falou ao meu coração para os meus amados irmãos. E como foi orado aqui, que nós possamos sair daqui essa noite edificados. Não só com a palavra que vai ser ministrada, mas por tudo que vai ser feito aqui, as orações. E desde já eu peço que você já volte seu coração para o Senhor. Que você abra sua mente para receber a palavra do Senhor e que ela possa fazer o efeito pelo qual ela vai ser liberada essa noite, amém, irmão? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Texto muito conhecido, mas creio que Deus vai falar ainda conosco através dele. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, a partir do versículo 22. Obrigado, pastor, por ter resumido a pregação. Glória a Deus. Glórias a Deus. Deus é bom, né, irmão? Deixou só na... Glória a Deus. Amém, irmão? Vamos ler? Mateus capítulo 14, a partir do 22, diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Amém. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. O pastor já orou pela minha vida, Senhor, mas quero eu também te fazer essa oração. Te pedir, Senhor, que o Senhor use a minha vida como canal de bênção para os meus irmãos, que eu possa, Senhor, ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que o Senhor tome o primeiro e o último lugar nesse culto. Tudo é para honra, glória e louvor do teu santo nome, Senhor. Eu te oro grato pela oportunidade, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E glórias a Deus. Irmão, a primeira coisa que nós devemos aprender aqui, o primeiro ponto que nós vamos extrair desse texto, que é falado aqui, é que mesmo os discípulos entrando no barco, obedecendo uma ordem de Jesus, em outras palavras, eles estavam no centro da vontade de Jesus. Então eles entram no barco para obedecer uma ordem de Jesus. E nós temos que entender, irmão, que muitas vezes eu e você, que estamos na igreja, obedecendo as ordens de Jesus, fazendo aquilo que agrada a Jesus, não quer dizer que eu e você não vá passar por tribulações ou lutas, porque o texto é bem claro que diz que eles já estavam no meio do mar, açoitados pelas ondas, ou seja, era uma adversidade contrária. E aqui eu creio que esse texto é um ensinamento na prática de Jesus para com seus discípulos,
ele ensinava bastante por parábolas, teorias, mas aqui eles levam seus discípulos para a prática, para ali eles terem um momento de provação mesmo, para exercer a sua fé, como sempre nós falamos aqui. E infelizmente, irmão, nós estamos vivendo em um tempo, devido às pregações, às doutrinas, os ensinamentos que têm se levantado sobre prosperidade, sobre o cristão que está na igreja, ele tem obrigação de ser feliz, de ser próspero, ele não pode estar enfermo, ele não pode passar por adversidade nenhuma, e a palavra aqui, irmão, é bem específica, que diz que o cristão pode sim passar por luta. Os apóstolos estavam cumprindo a vontade de Deus, mas contudo veio as ondas, veio as adversidades, e com isso, irmão, é Jesus Cristo dizendo que embora nós estejamos no centro de sua vontade, não quer dizer que nós não vá passar por aflições, porque o próprio Jesus Cristo, lá em João, no capítulo 16, versículo 33, ele vai dizer que no mundo tereis aflições, e esse versículo é bastante conhecido nosso, mas infelizmente, irmão, muitos que têm entrado na igreja não têm buscado o entendimento da palavra do Senhor. Logo quando chegam as primeiras lutas, as primeiras adversidades, da mesma maneira que logo entra e logo aceita porque vem em busca de algo, não vem por causa do Cristo, do abençoador, então quando chega a adversidade, ele logo sai do centro da vontade de Deus. E aqui o que é interessante é que mesmo sendo açoitado pelas ondas, eles estavam no barco e não abandonaram o barco. E aqui vale ressaltar, irmão, que o barco aqui representa a igreja de Cristo. Porque se você atentar para o primeiro versículo, vai dizer que Jesus ordenou que eles entrassem no barco para chegar até a outra banda. E não se engane, irmão, para que nós cheguemos até as mansões celestiais a nós prometidas, nós temos que estar na igreja. Esse negócio, irmão, de que cristão não tem que congregar, é o maior engano de Satanás para as nossas vidas, irmãos. Porque, irmão, nós temos que entender o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que se nós não estivermos em Cristo, Ele não estiver em nós, logo nós não daremos fruto. Então, irmão, nós temos que entender que nós temos que estar na igreja sim, congregando sim, por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E o cristão, irmão, ele não subsiste se ele não estiver no corpo, ou melhor, um membro não subsiste se não estiver no corpo. E devido, irmão, a essa falta de entendimento, muitos de nós têm se afastado dos caminhos do Senhor, porque não estão preparados, irmãos, para enfrentar as lutas. Porque eu já ouvi alguns irmãos cristãos dizer, irmão, que quando não congregava, quando não tinha aceitado a Cristo, não passava pelas lutas que agora passam. Por quê, irmão? Porque eles não têm o verdadeiro entendimento do que é, irmão, estar no centro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, irmão, nos ensina lá em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, que ele diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Nós somos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas jamais desamparados. Nós somos até abatidos, irmãos, em algumas lutas, mas nós não somos destruídos. É o que o apóstolo Paulo nos ensina através da sua palavra. E então, irmão, eles estão no centro da vontade de Deus, eles estão indo cumprir uma ordenança de Jesus Cristo. E mesmo assim, levanta-se sim as lutas. E aí, irmão, que nós devemos entender e não devemos abandonar o barco. E aí, trazendo para a nossa realidade hoje, nós que estamos na igreja, temos visto irmãos, infelizmente, irmão, abandonando a igreja por tão pouco, irmão. Eu sei as lutas que eu passo, você sabe as lutas que você passa. A questão é, elas vão nos paralisar, irmão? Elas vão nos tirar do único lugar, irmão, que nos garante chegar a Cristo? Porque o próprio Jesus Cristo disse lá em João 6, que quem não comer do pão e não beber do cálice, irmão, não tem parte com ele. Mais uma vez ele se refere sobre estar no corpo, estar no centro da sua vontade. E aí nós encontramos cristãos de caminhadas longas que de repente se afastaram porque decidiram não mais obedecer os ensinamentos porque se tornou um fardo. Aí procura na Bíblia versículos isolados para justificar a sua saída da igreja, irmão. Me encontrei com um amado irmão que tinha 17 anos, que ele congregava e ele saiu porque disse que teve um entendimento que não é preciso congregar,
que basta estar no centro da vontade de Deus, em que não fazer o mal a ninguém, não faço mal a ninguém, ninguém me faz mal e vou vivendo uma vida que agrada a Deus aqui no meu canto. E ele não entende que a palavra diz que se a gente não der frutos, irmão, que nós temos que dar bons frutos, ou então seremos cortados e lançados fora. Nós não somos chamados para nos salvar só nós mesmos. Nós temos uma responsabilidade com a igreja de Jesus Cristo. Nós temos que entender, irmão, que estar no centro da vontade de Deus é muito além do que salvar nós mesmos. E aí, irmão, esse negócio de desengrejado que eu observei nesses dias, e isso me fez refletir nessa palavra, e Deus falou muito forte ao meu coração, é para que a igreja do Senhor entenda, irmão, que um lugar mais seguro para se estar, como disse o pastor André da Portas Abertas, tivemos o DIP aqui, foi uma benção, Deus sabe os motivos pelo qual eu não estive aqui na vigília, mas Deus sabe do meu coração, e eu sei que foi uma benção. O próprio pastor André, ele vai fazer uma pergunta retórica, que ele mesmo responde, ele diz, qual é o lugar mais seguro do mundo, irmão? E ele vai responder, no centro da vontade de Deus, irmão. Então não pule do barco, irmão, não abandone o barco. Tem muitos irmãos, irmão, que perderam o entendimento da palavra. Quando chega a tribulação, nós temos visto relato de irmãos, pastores, pessoas de muito tempo de caminhada, ceifando suas próprias vidas, porque, irmão, vê a tribulação e já não tem força para permanecer firme, confiar no que Jesus ordenou, e se Ele ordenou, Ele é fiel, irmão, para aperfeiçoar toda a boa obra que Ele começou, como está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 8, tendo por certo isso, que aquele que começou em vós a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoá-la ou terminá-la. Então, irmão, o que você temos que entender, irmão, que nós temos que estar no corpo, nós temos que estar na igreja. É uma ordenança de Jesus que nós estejamos no barco para atravessar para o outro lado do mar. É uma ordenança de Jesus que nós estejamos no corpo, na igreja, se nós quisermos chegar aos céus, porque nós temos que fazer parte do corpo dele. É uma palavra, irmão, que para um culto de oração é exortativa essa palavra, mas eu creio que toda palavra do Senhor, ela sendo ministrada fielmente, sendo palavra, ela é doutrina para mim e para a sua vida, porque como eu sempre tenho a oportunidade de falar, é direcionamento de Deus para mim e para a sua vida. Então todo culto que um irmão se propôs subir, pegar no microfone para falar da palavra de Deus, irmão, ela é uma doutrina para mim e para a sua vida, se nós estivermos dispostos a ouvir e praticar, é direcionamento de Deus para mim e para a sua vida. Então, irmão, que nós possamos entender que nós temos que estar no centro da vontade de Deus, e não importa as ondas, não importa as adversidades, irmão, eu e você temos que confiar que aquele que mandou nós entrar no barco, ele também, no momento oportuno, ele vai se apresentar ao nosso socorro, como vai continuar aqui, do versículo 25 até o 28, até o 27, perdão, e vai dizer que na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus, irmãos, tem se apresentado na minha e a sua vida, todos os dias, irmãos. Desde o seu acordar, no seu respirar, no seu enxergar, no seu caminhar, você entende que é graça de Deus na sua vida, aí você liga um rádio, escuta um louvor, é Deus falando ao seu coração, é Deus dizendo assim, eu estou chegando, mas vocês não estão tendo entendimento, eu estou indo até vocês não entendem que é eu que estou falando. Os discípulos, devido às lutas, à adversidade ali, irmão, devido ao medo ali do momento, eles não perceberam que era Jesus, porque eles estavam focados no medo, na adversidade. Quantos de nós, irmãos, estamos priorizando as lutas? Foi ministrado aqui na abertura que nosso Deus é maior do que tudo isso. E aí nós não entendemos quando Jesus Cristo, quando nosso Senhor fala conosco através da ministração. O irmão sobe aqui, fala do amor de Deus, fala das promessas de Deus, fala que Deus está no controle de todas as coisas, e contudo nós não conseguimos discernir que é Deus falando conosco. E Deus, irmão, está falando para mim e para você essa noite, abra o seu entendimento, busque em Deus. Busque em Deus, Ele tem se apresentado na minha e na sua vida de várias formas. Ele tem caminhado na minha e na sua direção. Em João 1,10 vai dizer que
Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Os discípulos caminhavam com ele, ouvia dele, aprendia com ele, não tiveram discernimento, a calma para olhar e identificar aquele ser que vinha sobre as águas como seu Senhor e Salvador, o homem que comia com eles, que andava com eles, sorria e chorava com eles. Por quê, irmão? Estamos deixando de olhar para o foco, que é Cristo Jesus, e olhar para as adversidades. Temos tido medo, irmão, de tantas coisas, mesmo nós sabendo que o Deus que nós servimos, irmão, está no controle. Lá em 2 Timóteo 1,7 vai dizer que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, moderação e de amor. Não nos deu um espírito de medo, irmão. Quer dizer que eu não posso sentir medo? Pode sentir medo. Eu sinto medo. A questão é, vai me paralisar o medo? Vai impedir que eu faça a obra do Senhor? Vai impedir que eu use, irmão, esse medo, não para me paralisar, mas para dizer assim, eu vou enfrentar, não por mim, mas por amor a Cristo? Ele não nos deu espírito de medo, irmão, de temor, de moderação, que é esse, sem soberba, mas também sem se rebaixar, irmão. Se eu tiver que defender a minha fé, eu vou defender a minha fé. Em que, irmão? Em amor. Em amor, mas para isso nós temos que se preparar, nós temos que ter discernimento, a gente tem que buscar, conhecer o Cristo que nós servemos para nós estarmos preparados para quando essas adversidades chegarem, irmão. Lá em Romanos 5,5 vai dizer que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por quê, irmão? Porque quando Jesus percebe que ele está com medo, qual é a primeira reação de Jesus? A palavra vai dizer, Jesus, porém, lhes falou logo, quer dizer pressa, irmão. Não é do interesse de Jesus Cristo, de Deus, que eu e você vivamos com medo, não, irmão. Não é do interesse de Jesus Cristo que eu e você percamos a fé, não, irmão. Se alguma coisa está se levantando, você perder a fé, se levante em autoridade, em oração, clame a Deus, peça força. Jesus logo dizendo, tende bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Então Jesus vem bem específico através de uma ministração dessa aqui para dizer para você e para mim, tem bom ânimo, irmão. Não deixa o desânimo entrar na tua vida, não. Tem bom ânimo, Jesus Cristo está conosco, Ele continua lá, irmão. Ele vai te colocar em momentos, vai permitir que você esteja em momentos, às vezes, de provação ferrenha. Eu sei as lutas que se levantaram essa semana, irmão, para mim não estar na igreja esses dias. A questão é, ia eu me deixar vencer por elas? Ia eu ser um cristão de meia boca? Ia eu aceitar Cristo da boca para fora quando chegasse a verdadeira luta? Ia eu me acovardar? Se façamos essa pergunta, irmão. Se façamos essa pergunta, tem bom ânimo. Quando esse dia mal chegar, liga teu som bem alto, irmão. Glorifica ao Senhor. Começa a buscar em Deus força, irmão. Aí, e quando Pedro percebe que é Jesus, depois de ouvir a sua voz, depois de muito Jesus se apresentar, e aí, para mim e para você, já no tempo de hoje, depois de muito você ouvir pregação, de muitos sermões, de muito amigo cristão chegar e lhe dar conselho, de muito irmão insistir para que você permaneça firme, aí você tem um estalo do Espírito Santo no seu coração, aí você decide ouvir a voz. Aí você diz, se és tu, Senhor, deixa-me ter contigo. E aí Jesus vai dizer, vem. E aí eu e você temos que aprender uma verdade, irmão. O barco era o lugar de obediência, onde nós obedecemos Cristo, é o lugar mais seguro do mundo. Amém. A igreja, irmão, ainda é o lugar mais seguro do mundo. Amém. Mas aí vai chegar um momento, irmão, e esse momento chega para todos nós, que vai vir um chamado. Você vai querer algo mais. Esse algo mais, mas servir a Deus, como o pastor bem falou aqui, é a questão de se envolver. Aí, infelizmente, irmão, assim como Pedro, muitos até pedem, e Jesus disse, vem. Aí é levantado como obreiro.
Aí é levantado como líder. Eu estou falando da igreja do modo geral, amém, irmão? Não estou aqui para especificar uma congregação, não. Estou falando da igreja do modo geral. Aí o irmão é levantado. Aí o irmão até começa a caminhar. Está tudo bem, ele está caminhando. Pedro estava caminhando sobre as águas. Mas aí, irmão, para servir ao Senhor, exige o quê, irmão? Cruz. Exige sacrifício. Exige entrega. Aí o irmão começa a olhar por lá, tem as adversidades que ele não estava notando, as ondas que ele não estava notando quando resolveu aceitar, quando resolveu ir ter com Jesus, que elas continuam lá. Só que existe uma coisinha lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o coração e a mente em Cristo Jesus, irmão. E enquanto você está com a mente e o coração em Cristo Jesus, essas lutas aqui ao derredor, elas vão continuar, mas Deus vai te fazer passar por elas em paz, irmão. Ele não deu espírito de temor para nós viver angustiado e com medo, não. Você vai atravessar em paz. Aí você começa, foi levantado, e você começa até bem. Mas aí, irmão, você é chamado para pregar. Pregar, irmão, exige o quê? Meditação da palavra. Exige oração. E aí o irmão começa a dizer, a dar desculpa. O irmão começa a dar desculpa, não consigo. Não estou preparado. E aí, irmão, é um engano que tem entrado no coração de muitos de nós. Isso aí eu chamo de falsa humildade. Eu aprendi uma frasezinha quando eu disse meu primeiro não ao pastor, e eu considero uma tapa de Deus na minha cara. Uma oportunidade, o pastor me ligou. Francisco, dá para pegar na terça-feira? Eu já falei isso aqui. E eu estava numa correria muito grande, mas ali foi o medo, irmão. Eu quis ser humilde. Não, pastor, no momento eu não estou por dentro, por isso, por aquilo. Medroso, irmão. No fim que ele desligou o telefone do Espírito Santo, tu lembra que naquele mesmo altar tu disse que quando eu te chamasse tu não ia mais me dar nenhum não? Falsa humildade, irmão. C.S. Lewis diz uma frase muito linda. E eu passo para a igreja. Humildade, irmão, não é pensar menos de si mesmo, não. Humildade é pensar menos em si mesmo. Quando eu penso menos de si mesmo, diga assim, não, eu vou dizer que não consigo, vou ser humilde, o irmão vai considerar. Isso é uma falsa humildade, a pessoa que não está disposta a buscar, a aprender, a se dedicar, sabendo que aquilo que ele está buscando, o preço que ele está pagando, a renúncia que ele está tendo, não vai ser benefício só para ele, não, vai ser benefício para muitos, irmãos. Isso é humildade. É eu saber que o meu sacrifício, que a minha busca vai alcançar muito mais do que a mim mesmo. Vai alcançar muitas pessoas. Então, humildade, irmão, não é eu dizer que não consigo, não. Humildade é eu pensar menos em mim mesmo. Pagar um preço. E é isso que Jesus chama eu e você todos os dias, irmãos. Pagar um preço. Nós temos que ter a certeza, irmão. Creio eu, e aprendi assim aqui nessa casa, em todas as minhas meditações, em todos os meus ensinamentos que tenho buscado aprender, sobre Cristo, pela palavra de Cristo. Todos nós somos chamados, irmão, a fazer algo para Ele. Então nós temos, irmãos, que se levantar, começar a buscar em Cristo, sair, irmão, do lugar de conforto. É isso que Jesus Cristo chama eu e você essa noite. Sai do barco, vem até mim. Mas não para na primeira luta, não, irmão. Não para na primeira prova, não. Na primeira adversidade, não. Continua focado em mim. Mas aí, começa a olhar para os problemas e já abandona o ministério. Já não quero mais ser obreiro. Já não quero ser mais líder. Uma coisa que antes você vê até nas televisões, pessoas brigando por cargo. Aí quando o cargo lhe é dado, não quer pagar o preço. Aí sucumbe, irmão. Cai nos seus próprios enganos. Por quê? Porque não estava verdadeiramente querendo fazer algo para Deus, estava querendo ser visto pelos homens. E a Bíblia me ensina que aquele que busca a honra nos homens já recebeu o seu galardão. Se ele queria ser visto, foi visto. Mas aí perdeu galardões que vêm da mão de Deus. Palavra pesada, né, irmão? Fui exortado também, irmão. Não fui menos exortado que você, não. E é por isso que eu estou feliz. É Deus dizendo para mim que quer algo comigo quando Ele me exorta. Ei, meu filho, eu não desisti de você, não. Estou dando puxão de orelha para te trazer de volta. É um despertamento, é um direcionamento que eu estou te dando. Quero te usar. Quando nós começarmos a receber a palavra do Senhor, irmão, como um direcionamento de vida, você pode ter certeza. Vai ter êxito sim na sua caminhada. Porque vai ter Deus, irmão, para te socorrer no dia da adversidade. Aí a palavra diz que Pedro começa a afundar, devido a ele começar a olhar para os problemas, as dificuldades, as lutas.
E a palavra do Senhor vai dizer que ele percebe o porquê dele descer do barco. Ele começa a afundar. Só que em determinado momento, quando ele está afundando, ele lembra o porquê ele desceu por causa de Cristo. E é eu e você, quando nós percebemos o porquê que nós estamos na igreja, irmão, que não é por causa do homem, não é pelo ter, não é pelas conquistas pessoais, mas é por Cristo. Aí ele lembra o porquê desceu e ele lembra que Jesus Cristo ainda está, olha lá, irmão. Jesus Cristo ainda está no mesmo lugar querendo socorrer. Então ele clama, irmão. Senhor, salva-me. Aí o que é que Jesus Cristo faz, irmão? A palavra do Senhor diz assim: e logo Jesus estendeu a mão e segurou. Clama a Deus, irmão, quando o dia mal chegar. Quando você estiver fraco, clama a Deus com humildade. Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei, mas me perdoa, Senhor, salva-me, não me deixe se desviar. Salmo 119, versículo 10. Até ao se desviar, ao não deixar nós se desviar, irmão, é Deus que não deixa. O salmista disse: Senhor, não me deixe se desviar dos teus caminhos. Ou seja, se não me deixa, é o Senhor que não deixa eu cair. Quando eu, em sinceridade, quebrantamento de espírito e humildade, eu chego até Ele para me socorrer. Aí Jesus logo salva. E nós temos, irmão, que clamar a Deus. A palavra do Senhor lá em Filipenses 4, 7 vai dizer: a paz de Deus que excede todo entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Foi o que eu acabei de citar para os meus irmãos. Lá em Filipenses 3, 13, 14, quando você olha para Jesus, clama a Ele, você vai entender o porquê de você descer, você entende o porquê que você desceu do barco por causa de Cristo. Aí Paulo entende isso muito bem e ele vai dizer, Paulo diz que esquecendo das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. E desse versículo, irmão, eu guardei no meu coração. Porque eu sei, irmão, o que é a renúncia de tudo aquilo que eu tenho renunciado, eu sei para onde é que vai me levar, irmão. Alvo, que é Cristo Jesus. Então, irmão, fique no centro da vontade de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Clame ao Senhor no dia da angústia. Ele vai dizer aqui, irmão, lá em Isaías 59, no versículo 1, vai dizer: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder te ouvir. Ele te ouve, irmão. Ele escuta cada oração. Já já nós vamos entrar em oração. Já já eu termino, irmão. Nós vamos entrar em oração. Se Deus quiser, e creia que Ele vai ouvir a minha sua oração essa noite. Mas peça crendo, irmão, sem duvidar. Peça crendo, irmão. Tiago vai dizer: não pense tal homem que pedindo alguma coisa duvidando, esse homem receberá alguma coisa do Senhor. Então creia, irmão. Creia nas orações que você vai pedir. Não faça do culto de oração apenas um momento que você está na igreja, que você ora, um emocionalismo, mas não creia, irmão. Quebrantamento de espírito, dentro lá do Salmo 51, nos últimos versículos: um coração quebrantado e contrito não rejeitará, ó Deus. Quebrante diante de Deus essa noite. Joel 2 vai dizer lá: não rasgue as vossas vestes, rasgue os vossos corações. Que eu e você, irmão, possamos chegar a Cristo, irmão, com humildade, crendo que Ele é galardoador, que Ele é bom. E aí nós vamos para o versículo que: e quando subiram para o barco, do versículo 32 e diante, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E aqui é mais um aprendizado para nossas vidas, irmão. Porque aí nós passamos por essas adversidades, essas lutas, entendemos que Deus é conosco. E aí nós centramos nele, ficamos nos apoiando neles verdadeiramente. Então nós trazemos ele para dentro da nossa vida. E aí, irmão, a palavra diz: quando nós trazemos ele para dentro da nossa vida, ele acalma, irmão. Ele acalma o dia mal. Ele acalma, ele te ajuda na tribulação. Ele dá um norte para a tua vida. E aí o que acontece? Os testemunhos. Sabe aqueles testemunhos que quando você está numa luta lá fora, e contudo você está lá honrando o nome do Senhor, você está glorificando o nome do Senhor, a pessoa não te vê murmurar, a pessoa te pede um conselho, você tem um conselho animador para a pessoa, aí chega um irmão que muitas vezes nem te conhece, ou até os que te conhecem vão dizer assim, ó: ele aí, ela aí, é um homem, é uma mulher de Deus. Testemunhos, irmãos, vão vir. Não é para glorificar o homem, não é para glorificar o nome dele através da sua vida. Apesar de você, porque somos pecadores, apesar de mim e de você, ele nos usa. E o nome dele é glorificado através das nossas vidas.
E aí, irmão, nós estamos no centro da vontade de Deus, sem temor, dando bom testemunho, no seio da igreja, que é o único lugar que não vai nos fazer chegar a Cristo. E nós vamos conseguir chegar ao outro lado. E aí, irmão, quando nós estivermos verdadeiramente no centro da vontade de Deus, Ele vai dizer: e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Quando eu e você entendermos esses princípios, irmãos, essa reflexão que Deus colocou no meu e no seu coração, entraremos nas cidades celestiais, irmãos, pelas portas da frente, receberemos do Cordeiro a santa ceia da própria mão dele, a coroa, irmão, a qual nos está reservada, assim como o apóstolo Paulo falou, no qual o justo juiz nos dará naquele dia, se nós permanecermos no centro da sua vontade. E que nessa noite essa palavra entre no seu coração, assim como entrou no meu, e glorifique e exalte o nome do Senhor, porque Ele é bom, irmão. Pastor.